Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Lacerda e nós vamos começar, a partir desta aula, com a unidade 3, né? Vamos ver as artes contemporâneas, né? Que estamos tendo a oportunidade de presenciar no nosso cotidiano, na nossa vida atual, né? A arte que está se desenvolvendo no momento em que a gente está vivendo, ok? Então vamos lá para a nossa aula, vamos começar, que tem muita coisa interessante para a gente ver. Olha só, componente curricular de arte, primeiro ano, ensino médio, unidade 3, onde nós vamos ver arte regional, arte moderna e contemporânea. A partir da aula 31, artes urbanas, parte 2, na aula 32, arte na Amazônia, e a aula 33, artes e artistas contemporâneos na Amazônia. Na aula 34, arte popular, artes visuais na 35, leitura de imagem na aula 36, 37, século 18 e 19, parte 1, 38, século 18 e 19, na parte 2, 39, arte brasileira, e 40 também, arte brasileira. Ainda tem mais, tá? Aula 41, vanguardas artísticas, 41, 42 e 43. É muita coisa para a gente ver, tá? Aí, aula 44, e 45 e 46, modernismo brasileiro e os artistas também que fizeram parte. Aula 47, revisão geral, e aula 48, revisão de recuperação. Então, começando aqui pela aula 31.1, onde nós vamos ver tudo a respeito de grafite e pichação, tá? E aí, você vai desenvolver a habilidade de compreender e analisar processos de produção. Nós vamos ver vários exemplos de produção, de produção artística e também a circulação de discurso. Cada objeto de arte, cada produção artística, ela em si encerra um discurso, ou seja, uma proposta, coloca uma mensagem no ar. Então, mensagem, discurso, é tudo sinônimo, é tudo relativo à experiência estética, relativo também àquilo que se vai inferir, o que se vai descobrir através daquilo que a gente vai ver. Nas diferentes linguagens, ou seja, tanto na música, como no desenho, como na pintura, como no teatro, na dança, tudo isso aí são formas de artes que em que vamos encontrar esses discursos, essas propostas, essas ideias que vão estar disponíveis aí para a nossa apreciação. Nós que somos apreciadores da arte, nós que somos consumidores da arte. Então, por conta disso aí, você vai fazer suas escolhas já baseadas em interesses pessoais que serão despertados ou interesses coletivos. É interessante que você vai desenvolver uma capacidade de analisar tudo que envolve uma produção artística nesse sentido, tá? Então, nós vamos começar aqui já colocando para você uma atividade interativa, tá? Que você vai colocar nesse momento a sua opinião, o que você entende, né? O que você concebe. Você sabe qual é a diferença entre grafite e pichação? Nós temos aqui fotos que foram tiradas no skate park, onde você vê aqui duas imagens, aí você já vai tirando suas conclusões, tá? Por enquanto, eu não vou adiantar muito, porque você durante a aula, você vai enriquecer o seu entendimento e você vai ter uma condição
de responder muito bem essa questão. Você veja aqui o grande artista espanhol, o Salvador Dalí, né? Naquele formato que ficou famosíssimo através do filme, né? Que passou por aí, onde um grupo de assaltantes, né? Se vestiram com uma máscara, exatamente essa aqui, não é isso? E aqui do outro lado nós temos aqui esse muro aqui com esses riscos, essas mensagens aí. Vamos tirando nossas conclusões a partir disso, ok? Então, durante a aula eu vou passar para você várias informações, tanto sobre o grafite, como sobre a pichação. Vejamos aqui, ó. E imagens também, ok? O grafite é uma forma de manifestação artística em espaços públicos. É uma das formas, existem várias, né? É um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano, tá? Então, no Império Romano, você tem lá o Michelangelo, teve vários artistas que fizeram seus trabalhos, né, aí publicamente. O seu aparecimento na idade contemporânea, essa que a gente está vivendo, né, se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Então, a partir daí que as pessoas passaram a produzir mais, a veicular mais a sua arte em vários espaços, em vários suportes alternativos, tá? Então, você veja aqui, ó, a mensagem, né, que está colocada aí, que está desenhada aí na parede, está pintada, né? Então, o guarda falando, aqui não, filhão. Então, o cara está lá cheio de material talvez para pichar, ou sei lá o que ele ia fazer. E o guarda já avançou nele, certo? Então, já aqui coisas para você pensar, para você analisar, começar a entender melhor e tomar a sua decisão, tomar o seu partido. Então, no Brasil, o grafite foi introduzido também, né, no final da década de 70, em São Paulo, né? Nos Estados Unidos, a partir da década de 70. Lá no finalzinho, aí já chegou aqui no Brasil. Então, os brasileiros, por sua vez, né, porém, os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano. O formato deles não foi assim tão bem aceito, né? Então, por conta disso, começaram a colocar o seu toque pessoal, começaram a incrementar com um toque brasileiro, tá? Sempre o brasileiro tem a sua criatividade, tem o seu estilo. Sempre o brasileiro sempre procura dar um toque mais pessoal, fazer algo a mais. Ou seja, o estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores do mundo. Então, deu certo a iniciativa, né? Você veja aqui, olha, aqui o Beco do Aprendiz, em Vila Madalena, em São Paulo. Uma parede aqui totalmente pintada, né? Totalmente, tem uma imagem aí. E aí já vai mostrando para você, né, mais detalhes sobre o assunto que a gente está aqui desenvolvendo, tá? Grafite ou pichação. Então vamos ver aqui uma questãozinha para ver se a gente vai se situando mais ainda. Hora do quiz. Veja só, a manifestação artística da imagem feita no muro pode ser bem mais classificada como, olha só, vamos dar uma boa olhada aqui nessa imagem,
né? Ação e reação, tem aqui o nome das pessoas que pintaram isso aí, né? E tem, assim, uma imagem belíssima. Então vamos ver se trata de happening, grafite, intervenção urbana ou performance. Então, somos levados a acreditar que se trata de um grafite, né? Você veja que, enquanto a gente não pega mais informação aqui durante a aula, já vamos começando a perceber, já vamos começando a entender sobre o grafite e também sobre a pichação. Uma outra questão aqui, ó. A manifestação artística da imagem feita em uma tampa do bueiro pode ser melhor classificada como. Então, vamos entender muito bem aqui essa imagem, ok? Você tem aqui, ó, uma famosa boca de lobo, né? O bueiro, esses lugares, essas coisas que a gente sempre vê nas ruas, né? Então, o que é que o artista fez, né? Ele foi lá e fez um desenho aqui, uma pessoa, ainda tem mais aqui, né? Algo parecido aqui com cigarro. Então, veja como ficou interessante, diferente, né? E aqui se trata de intervenção urbana. Quer dizer, esse bueiro aí é uma coisa que faz parte das calçadas, das esquinas, né? Servem para que as águas não se acumulem, né? Para escorrerem lá para dentro. E aí, quando o artista fez o seu trabalho nessa coisa que faz parte da vida urbana, que é comum a gente ver, então ele fez uma intervenção, tá? A intervenção é a colocação de um dado a mais, uma arte no local que normalmente não tem uma imagem como essa. Mais uma vez eu estou colocando aqui para você refletir um pouco mais aqui, ó, sobre pichação ou grafite. Então você veja aqui, ó, esse desenho aqui, esse já é uma representação que tem muito a ver com o skate park, né? Que é a nossa Raíssa Leal, medalha de prata, e atualmente ela é campeã mundial, né? E está aí representada justamente num espaço onde se pratica skate, né? Então veja bem, a pichação é um ato de vandalismo que ultrapassa qualquer limite de espaço e respeito. E o grafite é totalmente o inverso. Tá? Então vamos refletir um pouco sobre essa palavra vandalismo, né? O vandalismo é a falta do respeito, é quando a pessoa ultrapassa o seu direito e comete atos que vão contra a lei, né? Quando a pessoa danifica ou altera o bem público. Então, ele está vandalizando, está enfeiando, está transformando negativamente o espaço e faltando com respeito. O grafite, pelo contrário, é uma atitude mais respeitosa. No caso aqui, ó, exaltação da nossa atleta, que é um destaque do Brasil no mundo, que é a Raíssa Leal, ok? Desse outro lado, o que é que nós vemos? Um monte de riscos
sem sentido, sem nexo, não é isso? Interferindo numa imagem, compondo aqui de uma maneira que tira a beleza, que enfeia uma imagem que estava ali para ser apreciada. Então, nós vamos ver agora uma entrevista com o Gaspar Knipel, um grande artista daqui da nossa terra, ele iniciou como um artista da pichação, né? Vamos dizer assim, um pichador. E depois ele foi ganhando entendimento e se transformou num grafiteiro premiado, conhecido e respeitado, não só no nosso estado, como no Brasil, e com trabalhos também no mundo. Então, vamos lá. A arte urbana, ou street art em inglês, é um tipo de arte encontrada nos espaços das cidades. Manifesta-se por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, dentre outras. Essas ações artísticas ocorrem em ambientes públicos e interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente usam como suporte os grandes centros urbanos, onde há intensa circulação de pessoas e diversidade cultural. Olá! A partir desta aula, eu tenho certeza que você vai olhar com outros olhos quando ver um desenho como este que surgiu da cultura do grafite aí na sua cidade. Nós vamos conversar com o artista urbano Gaspar Knipel, que é aqui de Porto Velho, e vai contar mais sobre esse mundo da arte urbana. É um prazer, né? Me sinto honrado em participar desse momento para explicar um pouco da minha arte e o contexto da arte urbana em Porto Velho e Rondônia, né? Fazendo parte dessa mediação tecnológica, que é um novo tipo para levar o ensino, né, para as pessoas. Então é uma honra eu participar desse momento. Então, sou artista de Porto Velho. Desenvolvo artes a partir de 1996, né, fazendo ilustrações, muito inspirado pelas histórias em quadrinhos, influenciado pelos meus pais que levavam histórias em quadrinhos para minha casa e me incentivavam muito a desenhar e ler muito. Então sempre fui criado nesse contexto cultural, né, da minha vida. Pegando isso, decidi a partir de 96, 97 tentar ver o que eu poderia ganhar e evoluir nesse quesito de arte, né? Que no início a gente às vezes nem acha que artista é apenas um hobby. E comecei a fazer ilustrações, pôsteres para shows de rock, adesivos, desenhos em camisas, né? Quando eu já ia evoluindo, né, a partir desse momento e escolher um tipo de mídia, o que eu vou fazer? Será que eu vou fazer quadro? Será que eu vou fazer escultura? Qual segmento artístico eu vou entrar, né, de cabeça para poder evoluir meu ser e minha arte? Eu, como era viciado em bancas de revistas, né? Agora uma prática pouco comum no século XXI, encontrei uma revista de grafite. Aí nessa revista de grafite apresentava cenas de São Paulo e Rio de Janeiro e automaticamente aquilo me prendeu de uma forma que eu não quis mais ir para quadros ou outro tipo de mídia. Quis aperfeiçoar aquele tipo de arte porque eu achava interessante a forma como o grafite, a arte urbana se apresenta. Ela é para todos, ela é para a cidade. Além de deixar a cidade viva, ela não tem um segmento, ela não escolhe religião, ela não escolhe cor, não escolhe característica pessoal de ninguém, ela está lá para ser admirada. Então, com esse universo, eu fiquei a partir de 2003, né, que eu conheci essa revista, comecei a comprar sprays automotivos, né, para pintar carros e bicicletas, para poder treinar nesse universo. Não tinha esse spray agora, né, moderno, que já é fabricado para esse tipo de arte. Antigamente eram sprays automotivos, bico duro e tudo mais. Então a gente começou a utilizar esse equipamento, em si, para poder desenvolver essa arte. Evolução na arte urbana. Gaspar fala das 4 gerações que estão gravadas no muro da quadra do Deroche, em Porto Velho. Esse aqui é o pintura, né? A letra é o dente, né?
Ele fez essa arte que é a tag dele, né? Da onde surge todo grafiteiro. Todo grafiteiro começa com a sua assinatura, com a sua letra e pode transformar ela em um contexto animado, né? Através de letras coloridas, com poucas cores. Esse é o Dentinho, primeira geração que surgiu em 80, década de 90 até meados de 2000. Então ele que deu todo esse pontapé inicial na arte urbana. Ele era um b-boy, é um b-boy que dançava, né? Que o grafite são 4 elementos. É o b-boy, MC, DJ e o grafiteiro. Ele era b-boy e como ele estava fazendo parte desse universo, o Dentinho começou a pintar, né? Com aqueles sprays que eu falei, né? Os sprays meio difíceis de começar, mas a gente dava um jeito. Aí, a partir de 2003, com essa inspiração do Dentinho, surgiu. Essa aqui é a minha arte, né? Em si que eu faço. Gosto de misturar todo tipo de influência que eu tenho na minha vida. Eu gosto mais de me denominar como artista urbano, porque eu acho que um grafiteiro é aquela pessoa que detém o conhecimento completo do hip hop em si, do grafite original, todas as letras. Eu não sou um artista que fica fazendo muitas letras, intervenções. Então você está me dizendo que o grafite e a música andam juntos, é isso? Sempre andaram juntos. Era um meio na periferia do Bronx, final dos anos 60, 70, em que os pretos, né, que é uma nova denominação, né, eu sempre confundo se eu chamo de negros ou pretos, em que os pretos nova-iorquinos tinham um momento de se expressar, um momento da sua revolução, um momento de se comunicar com o próximo. Então eles se juntavam com uma picape, que é um DJ, o microfone, chamava um cara que pintava e as pessoas que dançavam. Então surgiu assim o movimento hip hop, um movimento que trouxe uma identidade única à periferia e até hoje vem trazendo novas vertentes, novas mídias, inclusive está em todas as mídias hip hop. Então sempre teve essa música e o grafite intercalados. Interessante. Aí, continuando, o meu estilo é mais inspirado em história em quadrinhos, pinturas, então é mais um contexto clássico, né? Eu me inspiro mais em outros tipos de artistas, né? O Dentinho, da primeira geração, se inspirava mais nos grafiteiros, no movimento urbano. Eu já venho com outras referências, eu venho acrescentando mais. Isso que é legal, você pode pegar tanto referência artística do hip hop, quanto referência de outros movimentos artísticos. A própria música, as próprias letras te inspiram também. Te inspiram, me inspiram. Música boa, bem construída, uma letra boa, me inspira. Você disse que a tua inspiração também vem muito do momento. Momento, porque cada artista tem uma fase, né? Eu acho que são definidos como fases. Então eu escolho uma fase, vou seguindo ela, repetindo ela até eu enjoar ou já me reciclar, auto-evoluindo para uma outra fase. Então a gente sempre muda. Por isso que eu não sigo um estilo específico, né? Eu gosto mais de colocar como fases em que eu vivo a minha vida. Aí tem o Rabisque, né? Que já vem da terceira, quarta geração, já 2010 para cá. Ele também, fez uma letra estilo grafite mesmo, original, né? Anos 60, 70, em que ele faz a letra dele, poucos sprays. Tá escrito Sile, né? Mais conhecido como Sile. E a partir daí a nova geração, que seria o Brasil, é um amigo nosso. Ele já vinha fazendo desenhos, né, mais interpessoais, mais andando com o Dentinho, com a gente, conhecendo a gente, e as pessoas vão, acho que tomando gosto da coisa e vai continuando. E agora vamos às técnicas e manuseio das tintas apropriadas para a arte urbana. Para se fazer arte, é claro que a gente precisa de tecnologias e de algo que o homem cria, né? Então, ao longo dos anos, os sprays foram evoluindo, né? Mais precisamente, anos 90, na Espanha, já foi se criando os sprays para grafite. Você comprou o spray, certo? Aí vem os bicos. Quando você compra o spray, geralmente vem um bico normal nele. Esse bico que vem é o bico médio, que a gente conhece. É um bico para o quebra-galho. Você tem que ter ele em diversas quantidades, porque às vezes, quando você está produzindo, ele te salva, porque os bicos tendem a entupir. Quando entupir, ele não serve mais para uso, a não ser que você tenha um produto específico para você pegar esse bico e limpar ele. O que geralmente eles fazem, né? Às vezes alguns bicos são importados, então a gente geralmente compra produtos, né? Tipo um thinner, um solvente para poder limpar o bico e reutilizar de novo. Por ser bicos são caros também. Aí esse é o bico que vem com spray, certo? No decorrer do trabalho, eu posso utilizar outros bicos. Esse é o Fat Cap.
conhecido como fat cap. Por que fat cap? Ele, quando eu vou preencher uma área grande, eu coloco para preenchimento. Então ele preenche áreas grandes que você precisa de tempo para produzir na rua. Quando você produz na rua, você não tem um tempo específico, você depende do clima, do movimento urbano, das pessoas, de se vai cair uma chuva ou não. Então você, quando está fazendo uma arte urbana, você também tem que ser rápido. Então os bicos ajudam no decorrer do trabalho. Então esse é o fat cap, ele preenche áreas grandes. Aí depois tem outros bicos, ó. Esse é um bico para poder fazer grafias com letras. E ele corta linhas, ó. Tá vendo como ele gira? Então, ó, eu posso girar para ter diversas caligrafias e efeito nesse bico aqui. Esse bico aqui, para detalhe, é o detalhista, né? Sempre tem um bico para você só jogar aquele tracinho, aquele respingado, traços finos e leves. Então, no decorrer da sua vida artística, você também tem que se atentar aos equipamentos que você usa, porque eles facilitam também no seu dia a dia. Então, vá sem medo, porque agora tem de tudo para você começar a pintar. Mas fica o alerta, hein? Esses produtos são tóxicos e para o manuseio correto e sem perigo, é preciso utilizar máscaras de proteção facial adequada para a realização desses trabalhos. E aí, é só deixar a imaginação fluir. Depois que nós vimos, né, tudo aí sobre o Gaspar, sobre a arte, que ele também domina e exerce atualmente, né? Então agora nós vamos ver assim, nós temos a condição, né, de compreender melhor tudo o que um artista desse porte, o que as pessoas podem aprender, né, quando se dedicam um pouco mais a seu ofício. O Gaspar, inclusive, está disposto a fundar uma escola para ensinar as pessoas as maneiras corretas, né? E isso aí é um assunto que depois nós vamos até tentar ver em que nível está, se já começou, se não, e a gente informa, porque eu acho que vale a pena ter uma informação mais segura de um profissional desse gabarito, como é o Gaspar. Então, o grafite, vamos lá, o grafite é uma expressão estética que se aproxima de pinturas, né? Como nós aprendemos aí, né? Então, é uma espécie de quadro feita em outros suportes, né? Em paisagens urbanas, podendo ser ilustrações, textos, artes gráficas em vias públicas, né? Ou seja, em postes, também, né? Em muros, calçadas, edifícios ou viadutos. E o artista responsável que executa esse tipo de arte, né, que faz esse tipo de discurso, de composição, é o grafiteiro, ok? Então, o grafiteiro é quem, de certo modo, faz pinturas, né, ou ilustrações e textos ou artes gráficas em vias públicas, utilizando postes, muros, calçadas, edifícios e viadutos. Tá bom? E a pichação? Então vamos ver aqui, aos poucos nós vamos entender por que a pichação não está no mesmo nível, na mesma aceitação que o grafite, né? A pichação também é uma intervenção, ou seja, também é colocada no espaço público, tá? A sua forma de manifestação compartilha
os mesmos suportes, ou seja, a pichação também é feita em vias públicas, em postes, em muros, calçadas, edifícios e viadutos também. Mas diferencia-se do grafite pelos objetivos de seus interventores. Aí cabe também a gente ver que muitas vezes as pessoas falam assim, mas está protestando contra alguma situação que não vai bem na sociedade. Mas o que acontece? A maneira de fazer o protesto, ela está agredindo a própria cidadania. Ela está interferindo de uma maneira não positiva. Qual é a simpatia que as pessoas vão ter por essa causa? Né? Eu acho discutível. E acho que você também deve refletir sobre essa situação. Então, o grafite, mais uma argumentação a favor do grafite. E aqui, ó, uma arte aqui do Ken Schaff. Vamos ver aqui, então. O grafite permitiu a democratização dos meios de expressão artística. Dessa forma, as galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Ou seja, quando você tem também um espaço que vai além das galerias, né, a exposição da arte fica mais democrática. Ok? Então, vemos aqui esse trabalho belíssimo do Ken Schaff, lá já em 2010, né? Então, arte contemporânea, arte que se desenvolve na mesma época em que nós vivemos. Vamos ver aqui uma curiosidade, uma coisa interessante, importante, né? Muito importante. A Lei 12.408, de 25 de maio de 2011, alterou o texto, a redação do artigo 65 da Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. O que acontece? Isso aí já é devido aos excessos cometidos. Então, a lei vem dizer o seguinte: não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público, tá? Ou privado, mediante, olha os detalhes aqui que eu estou circulando aqui, manifestação artística. Aí aqui vem o diferencial. Desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado. E no caso do bem público, o que acontece? Tem que ter a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Tá? Em resumo, o que está falando? Está falando que você não pode chegar, essa parede aqui eu vou melhorar, vou transformar, está muito feio, está muito sujo. E você chega lá e vai e faz. Não pode ser assim. Você tem que procurar os órgãos públicos, procurar saber quem é que é o responsável, se é a prefeitura, como é que é. Você vai ter que pedir autorização, falar o que é que você vai fazer, né? Qual é o seu planejamento, e aí sim você está apto, está com toda a legalidade para fazer até mesmo o seu protesto, né? Colocar até mesmo
a sua indignação com alguma coisa, o seu discurso a respeito de qualquer assunto, ok? Por exemplo, no caso lá da Raíssa Leal, o que aquela imagem nos diz? Nos incentiva a praticar skate, porque tem uma pessoa aí brasileira premiada e nacionalmente reconhecida, internacionalmente também. Então, é uma mensagem positiva de incentivo nesse caso, né? Podia ser também um protesto, o levantamento de alguma questão que não estivesse de acordo. Pode sim, desde que não agrida, né, que não vandalize nenhum bem e que seja devidamente autorizado. Então, muito importante esse alerta aqui através da lei. Existem leis que regulam as coisas e nós, cidadãos, devemos respeitar para sermos também respeitados. Então, mais uma vez eu vou aqui lembrar a nossa enquete, né? Você sabe a diferença entre grafite e pichação? Você já sabe. Com o que você já viu até agora, né? Vemos aqui um outro exemplo aqui bem interessante, né? Desse muro aqui, ó. Olha o que foi colocado. Normalmente alguém para fazer esse tipo de coisa faz sem a permissão. É óbvio, é lógico, né? Porque se vai pedir permissão para fazer uma coisa dessas aí... Então, olha só, o muro do Hotel Nacional do Rio de Janeiro, em São Conrado, todo pichado, né? Você vê sentido numa coisa dessa? Você vê algo produtivo, positivo? Difícil, né? Então, vamos ver um pouquinho mais as principais diferenças, vamos ver mais diferenças, mais argumentos contra e a favor, né? Então, a pichação advém da escrita. Normalmente, eles usam escrita, enquanto o grafite está diretamente relacionado à imagem. Tá? Aqui, ó, escrito, aqui uma imagem. E é uma forma de protesto cujo objetivo é vandalizar e insultar. Além disso, polui o ambiente, né, sendo considerado crime ambiental. Geralmente, os pichadores não pedem, que eu estava falando, autorização aos proprietários dos ambientes pichados, sejam públicos ou privados. Você imagina, a pessoa pinta um prédio, dá lá tudo bonitinho, o cara vem e esculhamba aquele bem, né? Deixa tudo, o dinheiro que a pessoa gastou ali. Além do mais, eu queria também lembrar, né, essa situação aqui, quando fala insultar, tá? Aí eu lembro que existe atualmente os famosos haters, né? Os haters são... hate é uma palavra americana, do idioma inglês, né? Que significa ódio. Então, os haters são os odiadores, as pessoas que estão contra tudo, as pessoas que querem simplesmente despejar o seu ódio, as pessoas que querem simplesmente falar mal das outras pessoas, que querem a todo tempo ser contra toda e qualquer forma de agradável, né? De toda qualquer forma. Você veja, por exemplo, essa arte aí, olha só. Aí o cara vem, quer dizer, ele está contra essa beleza aqui, ele está contra, né? Então, essa atitude de vandalizar e insultar é muito semelhante, ou concorda com a atitude dos haters, né? Concorda com aqueles que estão contra tudo, estão assim com a revolta contra o mundo e contra a vida e contra tudo.
Então, não é representativo de felicidade, né? E agora vamos ver aqui uma atividade aqui, né? Uma indicação para você fazer um tipo de arte com a ideia do grafite e da pichação. Olha, dê um giro pela sua cidade, tá? E aí pegue seu celular, fotografe patrimônios culturais materiais. Museus, prédios históricos, praças, monumentos. E aí faça a seguinte reflexão, tá? Qual é o estado desses bens? O que você está encontrando por aí, né? Olha aqui, ó. Eu já vi isso aqui muito mal, mal arrumado, como a gente diz aqui em Rondônia, né? Você veja, aqui está tudo limpo, aqui está outra coisa, né? Conservado, bem cuidado. Então, imprima as imagens ou simplesmente salve aí no arquivo de imagem e faça interferência com o texto sobre o que você sente ao ver o estado em que se encontram. Nesse caso aqui, nós vamos sentir o maior prazer, o maior orgulho, né? Ao ver aqui como está bem cuidado, como está tudo limpo, né? Mas pode ser que você encontre o contrário, né? Então você vai lá e dê a sua opinião, escreva o texto para fazer parte do seu trabalho, né? Você coloca a imagem, coloca o que você acha. Olha, está maravilhoso, é realmente uma satisfação encontrar tudo tão bonito, tudo tão limpo e tal. Depois, estou dando ideia, não vai escrever exatamente isso que eu falei, né? Depois, pode fazer uma exposição de imagens e texto na escola. Você conversa com a sua professora, né? E aí você vai fazer esse trabalho. Eu quero ver, hein? Eu tenho visto muitos trabalhos aí maravilhosos aí, de alunos, né? E aí eu quero ver como é que vocês vão se sair com essa missão aqui, né? Ok? Vamos lá. Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, né? Vamos voltar daqui a pouco com a nossa revisão e vamos ver as nossas atividades, né? Vamos nos preparar para ver o que realmente ficou, o que foi aprendido nessa nossa exposição desse assunto, nessa nossa primeira aula da unidade 3.